Cá estamos nós em mais um episódio do podcast mais famoso da família brasileira. Exatamente, estou falando sobre família investidora, estou falando sobre Família Investcast, terceira temporada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago Bernardes. E eu sou o Nilson Dias, fundador aqui do projeto Família Investidora. Tava brincando aqui com o Thiago. A primeira temporada fomos nós dois, a segunda foi com as esposas, a terceira tá sendo nós dois de novo, a quarta temporada, os números pares com os nossos pares, né, com as nossas esposas. Vamos ver se a próxima a gente traz elas. Sensacional. Lembrando, pessoal, que o Família Investcast tem como objetivo principal te ajudar a conquistar a independência financeira com investimentos globais em moeda forte, preparando você para uma aposentadoria segura, lucrativa e antecipada. Nilson, trouxe hoje para o nosso segundo episódio. O primeiro foi muito polêmico, aí eu tô vendo os comentários, coisas que a gente tá vendo. Esquentou lá os comentários, viu? Teve até briga lá que depois a gente vai ter que até apartar, né? Mas vamos embora. Hoje o tema desse segundo episódio é sobre mitos e verdades sobre a independência financeira com ETFs. Afinal, o quão longe nós estamos ou quão perto nós estamos da nossa tão desejada independência financeira. Para alguns está muito perto, para alguns está muito longe, para alguns eles têm um conceito totalmente diferente. Então eu acho que serve esse podcast para contextualizar todos os públicos, né, de o que nós entendemos, né, sobre a tão sonhada independência financeira e o que o ETF acelera nesse processo. E posso até falar, né, o que os outros investimentos eles também aceleram tanto quanto o ETF. Então preparei para você aqui um apanhado de muitas perguntas e perguntas que a gente pode também desenvolver uma conversa, desenvolver alguns temas, tá? Então quero, primeiro de tudo, contextualizar quem está chegando agora para poder a pessoa poder se, digamos assim, né, não perder nada, né? Então eu queria que você já explicasse a primeira pergunta, a introdução, o que é o ETF? Deixa eu dar um passo anterior. Isso, sobre boa. Independência financeira, né? Melhor ainda. Na verdade, Thiago, existem alguns estágios sobre a nossa vida financeira. O primeiro estágio é aquele justamente de dependência financeira. Boa. É quando a gente depende da ajuda dos nossos pais ou de familiares, a gente depende de ajuda do governo, ou a gente depende do crédito do banco. Então, aquela pessoa que está com dívida no cartão de crédito rolando, que às vezes tem que pedir dinheiro para pai e para mãe, para algum familiar, ela está num estágio de dependência financeira. E aí o próximo estágio que ela quer chegar é o de segurança financeira. Opa, já não preciso mais de banco, estou comprando tudo no cartão de débito ou no crédito apenas quando isso me convém por conta de milhas ou de pontuação ou qualquer coisa assim, mas eu não tenho mais essa dependência, eu tenho uma segurança financeira, né? Ele domina, ele tá dominando os conceitos, é uma pessoa que já tem, assim, já não é um analfabeto financeiro. O cara que tem segurança financeira, ele já tem a reserva de emergência dele composta. Ou seja, se apertar o calo, o cara já consegue ter uma cobertura. Exatamente. Reserva de emergência, para quem não sabe, são 6 meses dos seus gastos para sobrevivência. Gastos fixos, variáveis, me dá um contexto um pouco mais amplo. Uma família que tem marido e mulher, cada um ganhando um salário mínimo, R$ 2.800. Legal. Né? Para sobreviver, 2.000 dá, vamos dizer assim. Né? Então ele tem que ter 6 meses disso, R$ 12.000. Se conseguir um pouquinho a mais, 15.000 é o ideal. Eu gosto de colocar como meta essa reserva da segurança, digamos assim, eu não gosto muito desse nome, reserva de emergência. Os R$ 30.000 é um valor interessante, assim, que já vai te colocar nesse patamar de segurança financeira. R$ 30.000 não te dá independência financeira, mas te dá uma segurança, concorda? Se o calo apertar, se surgir algum imprevisto, se perder emprego, se o meu investimento, sendo que não é alguma coisa que eu investi, não deu certo, meu negócio fechou, se surgir uma criança nova, uma família aumentou. Ou né? Uma oportunidade. Você tem R$ 30.000 ali. Apareceu, sei lá, um terreno, uma coisa que você vê que é barbada, o cara quer 30 mil de entrada e o resto ele vai te parcelar. Você é do cara que quem compra terra não erra, exato. Por exemplo, né? Você olha e fala, cara, o cara tá apertado, não sei o quê, usei minha reserva da segurança de 30 mil. Qual o seu próximo objetivo? Recompor essa reserva, porque a partir desse momento você fez um investimento.
Você comprou uma terra, você comprou um carro que está muito abaixo do valor, que você vê que dá para reformar, alguma coisinha ali. Só um exemplo, né? Que é uma reserva também de oportunidade, não é só de segurança. Pintou um negócio que você fala, não, isso aqui está muito proeminente, assim, que vai dar certo, que tem um potencial, né? De um retorno maior. De um retorno maior. Né? Significativo. A alavancagem, né? Vai alavancar alguma coisa, assim, algum patrimônio. Exatamente. Vai ter um ganho, assim, expressivo. O cara tem uma carta de consórcio, ele, putz, eu vou pegar esses 30 mil aqui para dar um lance livre, por exemplo, aí conseguiu, né? Os 30 mil sumiu. De novo, ele... Recomeça. Se ele der uma mijadinha fora do pinico, ele tá de novo na dependência financeira. Então ele tem que voltar a compor a reserva de emergência. Nesse caso do consórcio não, porque se ele foi contemplado, aí ele vai ter o imóvel, né? Também pode ser também a saúde, né? A pessoa passou por problema de saúde, precisou fazer uma cirurgia. Exatamente. E aí acaba utilizando a reserva de emergência para essas questões, né? Então é importante dizer assim que é a proteção que todo mundo deveria ter, né? É uma obrigação do brasileiro, né? Uma dúvida que o pessoal tem. Eu devo primeiro compor minha reserva de emergência antes de começar a investir? Isso depende muito, tá, Thiago? Por exemplo, se você é um funcionário público, você tem segurança, estabilidade, não pode ser mandado embora, toda aquela coisa, você pode fazer aportes de 50% na sua reserva de emergência, 50% em ETFs. Porque se você se acidentar, qualquer coisa assim que de fato seja uma emergência, você tem aquela segurança ali do emprego estável, tá? Ou se você tem uma empresa, um supermercado, qualquer coisa assim, que não dependa de você estar atendendo. Tipo, se você é um médico, você precisa ter reserva de emergência. Ah, médico ganha muito, não sei o quê. Tira o médico um mês do consultório dele para ver se o padrão de vida dele não cai rapidinho. Cai entendeu? demais, pelo amor de Deus. Né? Então, um médico, um advogado, aquele cara que vende a hora dele, né? Ele precisa demais ter uma reserva de emergência. Mas um médico, por exemplo, que tem uma capacidade de aporte maior, ele pode ir compondo a reserva de emergência ao mesmo tempo que já vai investindo nos ETFs. Para aquele cara que é autônomo, então a renda dele varia muito. O cara é um técnico de refrigeração, conserta ar-condicionado, geladeira. O cara tem uma loja, mas é muito instável, né? Às vezes na alta temporada, nas datas festivas ele vende mais, depois não. Então, para pessoas que têm uma renda muito instável, o ideal é você colocar 70% até 80% na reserva de emergência. Primeiro, mas ao mesmo tempo coloca. Então, para cada R$1.000, R$800 na reserva de emergência, 200 você compra ETF. Para quê? Para você já ir criando o hábito, porque o ser humano é um bicho de hábitos, de cultura. Então você vai criando a cultura de todo mês separar aquele dinheiro. Hábitos bons ou hábitos ruins, exatamente, né? Exatamente. Tudo é hábito, na verdade, né? Exatamente. E aí você, já colocando os R$200, primeiro, não te machuca. O ETF, aconteceu alguma coisa significativa no mercado, tá um pouco mais volátil. Cara, mas você tem um grande colchão de renda fixa ali na reserva de emergência, e você olha pro ETF ali, talvez não sobe e desce, um pouquinho mais acentuado, isso não te dá tanto medo, porque você tem uma reserva de segurança. Você tem segurança financeira. E aí, esse 20% que você está colocando em ETF, ele é o tijolinho por tijolinho que você está colocando para aí sim construir a tua independência financeira, que ainda é um passo anterior ao ápice, que é a liberdade financeira, que é o último estágio. Olha como as palavras, elas até se não forem bem compreendidas, como que a gente pode se enrolar aí, né? Então falamos aí então da reserva de emergência. Segundo passo, a segurança financeira, né? E agora, antes de falar de todo esse contexto, eu queria plugar a estratégia, o método, o que nós estamos sempre falando, né? Na verdade, a forma de investimento em ETF. O quanto isso acelera a sua independência financeira. Sim. Eu queria trazer isso porque tem muito mito. Porque é um tema, é uma palavra que você pode colocar, né? Que você vai encontrar diversas opções. Venda financeira com imóveis, venda financeira com venda de gado, venda financeira com venda de... mogno africano. Com mogno africano, com cogumelo. Então, assim, é aquele vagão que todo mundo utiliza para promover, né, o seu nicho, sim, promover o seu mercado, né, a sua especialidade. Eu queria muito falar sobre o quanto isso é possível com ETF.
Primeiro, já vou te colocar numa fogueira porque você falou essa palavra e eu vou pegar essa palavra e contextualizar numa pergunta para você. Volatilidade. Uhum. O ETF é uma renda variável. Sim. Se você investir em ETF e às vezes acompanhar em uma semana e um mês, se não for um mês bom, você pode até se assustar. Sim. Né? Se você comparar isso agora, se você abrir esse mês e tornar ele em 12, 13 meses ou até em anos, você vai se surpreender que aí a variação sempre ela tende a ser boa, dependendo do cenário global, né? Me fala sobre a volatilidade do ETF. Uhum. Me deixa, isso é um mito mesmo ou realmente é uma verdade? E qual que é a sua visão sobre isso? Sim, o pessoal tem muita dúvida de como que você vive de renda com o ETF, né? Nilson, como é que é? Ele paga dividendo todo mês? Como é que funciona, né? Então vamos lá, primeiro, o ETF sim, o ETF na verdade ele é um ativo, um instrumento, então a gente pode ter ETF de renda fixa e ETF de renda variável. Na fase em que você está crescendo o seu patrimônio em busca de uma independência financeira, você está 100% em renda variável. Qualquer dinheiro em renda fixa, como diz o Luiz Barsi, é perda fixa. Não vale a pena, porque a renda fixa ela sempre vai ficar atrás da renda variável, porque a renda variável são investimentos em empresas. Empresa repassa a inflação para o consumidor, então ela vai sempre aumentar mais do que a renda fixa. Então, uma vez entendido isso, se você está no início da sua jornada, se você está acumulando patrimônio para uma independência financeira, você está 100% em renda variável. Você vai ver, eu já vi o ETF VT a $80, a 108, a 100, sobe e desce, sobe e desce. Lógico que não é de um dia para o outro, né? E aí a pessoa fica na dúvida, Nilson, quando eu entrar na renda, quando eu entrar no viver de renda, como é que faz com essa volatilidade? E se eu precisar vender ETF num mês de baixa, por exemplo? Boa. Né? O que acontece? Eu vou perder dinheiro por ter ETFs? As pessoas fazem essa pergunta porque aqui no Brasil não se ensina para as pessoas que existem 3 fases nos investimentos. Fase de acumulação, fase de transição e a fase de usufruto, que é viver de renda. Na fase 1, você não quer dividendo, e você quer crescer o seu patrimônio na maior taxa possível. Você quer colocar 1 e voltar 10. Quer colocar 1 e voltar 10. Às vezes volta a 17, tá? Facilmente, com ETF em 10 anos, você consegue, às vezes, 1.700%, por exemplo, tá? E aí, nesse período de acumulação, você não tem um risco elevado, você tem uma volatilidade elevada. O que é volatilidade? Mudança de preço. Agora, a volatilidade de um ETF ela é muito menor do que de uma ação individual. Uma ação da Petrobras ela pode variar de R$14 a R$30 em poucos dias. Com o ETF, você dificilmente, a não ser em eventos muito grandes como uma crise sanitária, uma guerra, você vai ver um ETF dobrar de valor ou perder a metade de valor do dia para a noite. Isso aconteceu no Covid e rapidamente, poucos dias depois, que ninguém é maluco ver o negócio a preço de banana, começa a comprar, a cotação não levou acho que 3 ou 4 dias para voltar, né? Você comprou ETF na pandemia? Comprei. Comprou bastante, ETF, cara. Bitcoin, Verdade. carteira tá boa. Queimou tudo que tinha para poder comprar essas partes, né? Infelizmente não tinha tanto dinheiro naquela época para colocar, mas o que eu tinha disponível a gente comprou, né? E aí... Segurou? Segurei. Eu só compro, não vendo. Fase 1 você só compra, não vende nada, né? Até por isso você não tem imposto na fase 1. Fase 1 é fase de acumulação, você só compra ETFs independente da cotação. Ah, Nilson, não vou comprar esse mês porque tá caro. Mês passado eu comprei o VT por 100, esse mês tá 110. É melhor esperar uma correção do mercado. Tem gente esperando correção do mercado desde 2021, não comprou 2022, não comprou 2023, e a bolsa só subiu 30%, sei lá, e a pessoa não perdeu o bonde. Então, você comprar todo mês te protege disso. Você compra todo mês, se você puder nem olhar o preço, é melhor. Você utilizou a sua reserva de emergência para comprar ETF na pandemia? É aquilo, não faça, como é que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Usei. Então era... A reserva de emergência naquele momento virou reserva de oportunidade, o que foi uma grande irresponsabilidade minha, porque no momento que a gente não sabia se o mundo ia acabar, se as pessoas iam morrer,
à torta e à direita e tudo mais, como é que eu pego a reserva de emergência e coloco ali? Mas não foi numa postura de apostador, porque eu já acompanho o mercado. Você olha um ETF que ontem estava $280, ele cai para 180, você fala, gente, são as mesmas empresas, o mundo é o mesmo, né? Pelo amor de Deus, cara, não tem como, né? Se o mundo cair, eu caio junto com o mundo, né? Eu não vou embora daqui, né? Então, exatamente. Isso vai voltar, isso vai passar. E tanto que passou que hoje a gente não fala nem mais sobre isso, né? Sim. Olha, a gente tá falando de 2 anos, eu acho que... Olha como já passou. Olha como já houveram outros fatos mais marcantes e vão haver maiores fatos em 2024, 2025. Sim, pode Esse é o mundão. a guerra, né? Esse é o mundão. E aí na fase 1, que é essa primeira fase, você compra ETFs todo mês. De preferência, você não quer ETFs que pagam dividendo nesse momento, porque os ETFs que pagam dividendo... As migalhas. Eles são uma praga. Falamos disso no último episódio. Volta lá se você não assistiu. Isso aí. Falamos do o quanto é ruim viver de migalhas, gente. Exatamente. Falamos de fundo imobiliário. Deu uma polêmica lá, mas volta lá se você não assistiu. Pode continuar, por favor. Exatamente. Porque o ETF que paga dividendo, você perde... Para cada $1 que você recebe, você perde 30 centavos. Você perde 30%, né? Então, na fase 1, você quer o quê? Acumular o patrimônio. Você quer chegar no R$1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Você não quer centavinho pingando na sua conta. Porque cada $1 que cai, você está perdendo dinheiro. Para quê? Se tem ETF de acumulação, existe o veículo correto. Se a gente quiser ir para a Lua ou para Marte, você precisa de um foguete. Você não vai inventar de ir para a Lua de avião, entendeu? Então, o ETF ele é o foguete dentro do mundo dos investimentos, que ele é o veículo correto para você ir com segurança muito mais longe do que você iria com os ativos normais. Por quê? Porque você tem um veículo próprio, um ETF de acumulação. Ele é próprio para aquela fase inicial, ele não distribui dividendo, ele reinveste o dividendo, ele tem desconto de 50% nos impostos sobre dividendos que são reinvestidos, ele tem desconto de 100% no imposto sobre herança. Ele é o veículo ideal. Aí o Zezinho das Couves, com 10 mil seguidores no Instagram, que se acha o rei da cocada preta, fica batendo boca comigo, porque fundo imobiliário é o ativo ideal para a fase de acumulação. Faltou a aula na faculdade. E aquela coisa, né? Crença você não tira da cabeça. Não. Você só reforça ou você substitui por uma crença maior. E eu acho que é isso que acontece, né? Então a renda variável, ela não é tão assim temida pelo que você está falando, né? Volatilidade não é risco. Você tem mais risco num CDB do Banco Itaú, num tesouro direto do governo brasileiro, do que numa debênture da Apple ou num fundo de índice americano. Tanto que a nota internacional de um fundo de índice americano é maior do que o Tesouro Brasileiro e é maior do que um CDB do Banco Itaú. Então, quer dizer o quê? Embora o ETF seja mais volátil, o preço dele muda mais, ele tem menos risco do que o título de renda fixa brasileira, que o preço não muda. Ele só vai ali subindo de escadinha, né? Isso falando de título que não tem marcação ao mercado, que também tem volatilidade na renda fixa. Se você compra um título Tesouro IPCA 2045, ele pode cair 25% num período muito curto. Basta uma mudança na taxa de juros, uma mudança na inflação, você pode ver uma volatilidade extremamente alta no Tesouro IPCA. Ele é arriscado? Não. Teoricamente, ele é o título mais soberano que a gente tem aqui no Brasil de menor risco. Então, volatilidade não é risco. É o primeiro conceito que tem que ficar claro aqui. Volatilidade é mudança de preço. Não quer dizer... Um imóvel pode mudar de preço várias vezes no mesmo ano. Teve uma bolha imobiliária. Não, agora tem uma Cracolândia na esquina, o preço caiu. Não, agora a prefeitura removeu a Cracolândia, botou o pessoal no abrigo, o preço subiu. Até mesmo o imóvel pode ter volatilidade de preço. Volatilidade não é risco. A escritura está lá, o imóvel é seu. O mundo é de reputação, né? Eu olho assim, cara, quando eu vejo você explicando, né? E a gente vai falar sobre o quanto você precisa ser expert ou não em ETFs, mas eu queria ter um adendo, como todas as coisas que a gente pode confiar reflete a reputação. Desde a pessoa, essa pessoa confiável, você vê que ela tem alguma reputação no mercado, né? Eu compro no Mercado Livre de um vendedor, tem reputação.
O ETF tem a reputação dele, né? O gráfico que a gente está falando, Sim. aquele gráfico que é o batimento cardíaco, né? Sobe e desce, sobe e desce. O CDB tem uma reputação, né, histórica. Eu só posso tomar decisões baseado no histórico. Sim. A reputação das pessoas, dos investimentos como um todo, né? Isso não é diferente com o ETF. Até convido aí quem nunca viu um gráfico de ETF Sim. ou um gráfico do investimento que você está pensando ou que você está fazendo. Veja a reputação dele, veja se isso é. Sim. Afinal, todo mundo, quando quer confiar em alguém, pergunta para o amigo se é confiável. Sim, Né? verdade. Pergunta para o influenciador se pode. Pergunta para o professor se é Pergunta possível. pro Google. Pro Google, que é o A professor. busca mais comum no Google é tananã, tananã, vale a pena? Tananã, tananã, é confiável? O mundo da reputação, né? Então a gente... Pode até fazer a busca. Família Investidora e Nilson Dias no Reclame Aqui para ver a reputação também, né? Tudo é reputação, né? E eu queria falar agora sobre o mais importante, né? Porque a gente fala ETF, sigla ETF, a gente fala de moeda forte. Ah, o que é a moeda? Moeda treinada? Treinou na academia? Não, a gente fala sobre alguns Conceitos. Né? Conceitos, acrônimos, siglas que podem soar um pouco difícil para quem não conhece. Mas muito mais do que isso. Quem é esse cara que chega assim com uma barba falando que é ETF e tudo mais? Será que ele é algum expert? Eu preciso aprender ETF para ser... Eu preciso ser um expert ETF para poder afirmar que eu estou fazendo certo? Eu queria que você respondesse essa pergunta. Eu preciso ser esse expert ETF para poder começar a investir ou não? Não, o ETF justamente é o ativo mais indicado se você não quer perder tempo analisando empresas, estudando gráficos, fazendo análise fundamentalista, porque o ETF por si só ele já é uma carteira completa com um histórico que te dá a garantia, né? Não garantia de rendimento futuro, mas uma garantia de um lastro que pode chegar aí a décadas e décadas e décadas de que ele tem segurança e crescimento constante. Né? Óbvio que de um ano para outro ele pode cair, mas quando você observa um período de 10, 15 anos, por exemplo, você não vai encontrar ETFs mais amplos, né, como índices americanos, índices globais, que te entregaram algum tipo de prejuízo num período como esse. Então, eles são voláteis, eles acabam estando dentro das leis, a gente aqui não está dentro das leis da física, Newton e tudo mais. Também existem regras matemáticas como a regressão à média. Então, toda vez que a bolsa cai muito, a bolsa ano passado caiu 22% americana. Esse ano subiu, sei lá, 26%. Então, é uma regressão à média. Tudo que cai muito ou sobe muito tende a voltar para a média. É uma regra que o John Bogle fala muito no livro dele, Investidor de Bom Senso, que eu recomendo a todo mundo a leitura. Pode ser que seja um livro mais denso para uma pessoa que nunca leu nada sobre investimentos, mas o pouco que ela conseguir absorver ali do livro, ela vai saber mais do que, acho que pelo menos aí uns 1000 youtubers. É a forma simplificada, talvez, né? Acho que a gente que vem falando sobre ETF e qualquer outra forma de investimento, né? Quando vem uma pessoa e aborda o tema, com a simples objetivo de descomplicar, né? Você até fez isso no livro, né? Você fez até Tem o e-book da Família Investidora. O e-book, mas o livro, o Investidor de Bom Senso, você fez uma descrição. Eu fiz dentro do link azul do meu perfil lá no Instagram. Vou pôr aqui nos comentários também. Bota aqui então. Tem assim, lives do Clube do Livro. Aí eu fui lendo o livro do John Bogle e fazendo comentário, porque realmente às vezes tem um parágrafo ali que eu leio, aí o pessoal fica assim, um cara de paisagem que não entende o que ele fala, né? Porque é um cara falando com uma linguagem técnica, nível de mestrado, falando para outros investidores de Wall Street. Ele não escreveu aquele livro para investidor iniciante, digamos assim, né? Então eu vou lendo e vou comentando o livro, tá lá no link azul. Tem um monte de material gratuito para quem está começando e você não precisa ser um expert, óbvio. Tem uma pesquisa que foi feita, né, que quando você está tomando uma vitamina, sei lá, aí você sabe os benefícios, o magnésio ele relaxa o músculo, não sei o que lá. Aquilo de uma certa forma te ajuda até a colher mais benefícios daquele medicamento que você está tomando. Se você não sabe nada sobre ETF, simplesmente compra todo mês um ETF como o VT, por exemplo, você vai ter um resultado melhor do que 90% dos investidores que ficam lendo relatórios e tentando escolher as ações que serão as melhores. E, assim, isso é muito importante, porque investimento, se eu colocar no Google, né, se eu colocar investimento e reputação, a palavra investimento, aparece muito a questão também do risco. Sim.
qualquer coisa que remeta, né, a colocar um recurso para obter mais, a expectativa de um recurso maior, né, tem um risco. Até o risco de que a gente tá no fala do controle. Todo mundo, você falou na crise sanitária, todo mundo teve o risco que foi para baixo. E eu queria me colocar no lugar do pai de família, da mãe de família, que acabou de conhecer aqui a família investidora e ainda acha que é arriscado. Sim. E eu compreendo isso, porque tem muitos codinomes, até a própria renda variável, porque a pessoa assemelha, tipo, a conta de luz é variável, né? Não é um custo fixo, não é uma escola fixa, na escola do meu filho que eu pago é fixo todo o valor. Uma hora eu gasto mais energia, uma hora eu gasto menos energia. Então, é colocado na nossa vida, né, o custo variável como uma coisa ruim. Uhum. A renda variável, o ganho variável também pode ser algo que tenha medo, né? E eu queria entender, assim, pela sua opinião, qual é o risco de você investir em ETF? Qual é vou colocar num contexto muito mais assim, perguntando para você, é muito arriscado para minha família investir em ETF? Tiago, é mais arriscado você ter o teu dinheiro numa conta de um banco digital do que você ter num ETF. Ninguém aqui se questiona, não tô aqui falando mal de nenhum banco, tá, gente? Mas você tem lá 10 mil reais no Nubank. Você tem uma agência do Nubank para você bater na porta? Você tem outro banco digital aí, para não ser injusto com o Nubank. Banco Inter é digital só? Tem agência? Não tem agência. Não tem agência. Você tem dinheiro no Banco Inter, você tem dinheiro no C6. C6, isso. E aí, você tá vendo um número na tela, quem te garante que aquele número vai estar lá amanhã? Correntistas do Bradesco... Se eu precisar sacar esse dinheiro, né, que é o que... Eu preciso materializar esse dinheiro na minha mão. Correntistas do Bradesco tiveram um problema lá que durante um dia, sei lá, o saldo diminuiu, isso já aconteceu no Itaú também. É número na tela. Banco de influenciador grande aí tem o dinheiro travado. Pois é. É um grande influenciador aí que fez os seguidores investir nesse banco, prometendo mundos e fundos, e o banco meio que tá ruindo aí e o dinheiro travado. Pois é. Então, mesmo quando a gente olha para coisas não arriscadas, coisas grandes, pô, Nubank, um banco super sólido, e Banco Inter e tudo mais, tudo que você tem é número na tela. O meu ETF, eu sei onde ele tá. Eu consigo bater na porta da corretora. Eu tenho uma escritura, como se fosse assim dizer, dos títulos que eu estou investindo. Entendeu? Então é uma segurança muito maior do que você ter o dinheiro em qualquer banco brasileiro. Até porque se você for bater em 500 empresas, você vai ter que gastar um bom sola de sapato. Exatamente. Para quem não sabe, o ETF aí, ele não é só uma empresa, duas empresas, né? Tem ETF que são uma cesta de 500 empresas, então... Até mais, tem ETF com 9 mil empresas. O contexto já está auditado, né? Não está colocado um ovo em várias cestas. Né? São vários ovos em várias cestas, né? Exatamente. Pulveriza o risco. Primeira coisa, o seu dinheiro no Brasil é muito mais arriscado. Um país onde você teve, cronologicamente, Plano Sarney, inflação 90%, taxa que o banco te paga 16%. Você perde 70% do valor do seu dinheiro. Acabou. Plano Collor, o presidente rouba o seu dinheiro da poupança, confisca os seus bens. Isso pode acontecer de novo, depois de toda a estrutura judiciária, tributária nova no Brasil? Não sei. Tanto que, para um gringo, ele olha para o Brasil é um país apenas de especulação. E acaba deixando aí a incerteza se vale a pena ou não. Ô Nilson, como o tema a gente está falando sobre o ETF, né, ser esse acelerador da tão sonhada independência financeira, qual seria o caminho validado para você atingir a tão sonhada independência financeira com ETFs? Passo 1, passo 2, passo 3. Eu queria que você falasse, por gentileza. Passo 1, você vai escolher uma corretora e não trave nisso. Simplesmente abre uma conta numa corretora. Tá. Nomad, Avenue, próprio Banco Inter, que também tem corretora lá dentro, ativando a conta global do Banco Inter, qualquer banco que seja que te dê acesso à Bolsa Americana, por exemplo. Segundo passo, você vai mandar o dinheiro para a corretora, vai fazer um Pix, né, vai fazer o câmbio ali, trocar, comprar os dólares, e você vai comprar um ETF. Para o iniciante, ele pode comprar o ETF VT. O ETF VT, 60% dele está investido em Estados Unidos,
40% no resto do mundo, onde o Brasil é menos de 1% desses 40%, porque é, infelizmente, o que o Brasil representa no mercado de capitais global. Terceiro passo, ele vai simplesmente repetir esse processo sem ser abrir uma conta nova na corretora por mês, né? Uma vez que ele abriu, ele vai fazer aporte todo mês. Se ele fizer isso com consistência, ele vai ter um resultado melhor do que 92% dos gestores de carteira de Wall Street. Ou seja, uma pessoa que compra um ETF de índice todo mês, independente da cotação, independente do preço, independente se o mercado está bom ou está ruim, ele vai ter um resultado melhor do que 92% dos investidores profissionais que são contratados por bancos para criarem fundos de investimento nos Estados Unidos. Tá bom para você? Você como amador, sem ser um especialista, tem um resultado melhor do que 92% dos profissionais? E aí, então tô falando de como acelerar, né? Então aí você auxilia tendo a reserva de emergência, nós falamos nesse episódio, e gera renda. Procura ser... Investimentos em dólar mais do que triplicam a sua rentabilidade no longo prazo. Essa foi uma matéria que saiu recentemente e um estudo. Quando o brasileiro que está exposto ao real, a gente recebe em real, gasta em real, a gente faz investimentos em dólares, esses investimentos mais do que triplicam no longo prazo. Como a renda variável também cresce, você está fazendo uma bola de neve dupla. É uma bola de neve da renda variável e você está exponenciando ela com o ganho cambial, porque não houve nunca nos 230 anos de história do dólar uma época em que uma moeda brasileira se apreciou mais do que o dólar. Nos últimos 30 anos que a gente tem um plano real, mesma coisa. R$1, $1, hoje R$5, $1. Daqui 20 anos, R$10, $1, o que dizem os especialistas. Então, além de você ter a valorização do câmbio, ou seja, comprei o ETF por $100, daqui a 10 anos esse ETF está $300, só que o dólar saiu de 5 para 10. Então, além de ter multiplicado $100 para 300, eu tenho 300 multiplicando por 10. Então, você tem um ETF R$3.000. Um ETF que hoje está custando 500 conto. Mas aí é só você que investe em ETF. Eu não sei se tem gente que está tendo mais resultado. Tem algum caso real aí, brincando, beleza à parte, tem algum caso real que a gente pode falar, aluno? Porque eu acho que transmite aí profissão, quem é a pessoa, profissão. Não precisa falar tudo, né? Mas eu queria que a gente transmitisse, porque eu já sou o Nilson falando, que nós estamos falando, eu e você falando sobre isso, mas a gente precisa transmitir também alguns casos reais de alunos que já estão embarcando nessa jornada que nós estamos discutindo. Tem algum caso real que você queria citar aqui? Tem vários, vou falar rapidamente. O Kevin tinha 25 ações e 15 fundos imobiliários, que é o que os especialistas recomendam como uma carteira diversificada. 25 ações de dividendos, 15 fundos imobiliários. E ele falava que ele estava já ficando maluco, tendo que acompanhar cotação, relatório de tantos ativos. E que diversificação é essa se tudo está no Brasil? Não tem diversificação nenhuma. 100% do seu dinheiro no Brasil. Conheceu a família investidora, entrou para o curso, montou a sua carteirinha lá com 5 ETFs, acabou. Não perde mais do que 3 minutos por mês fazendo seus aportes. Antes ele perdia 2, 3 horas, às vezes por dia, só analisando relatórios, porque tem que colocar o dinheiro onde você sabe o que está acontecendo, né? Você bota dinheiro numa IRB, bota dinheiro numa Magazine Luiza, e muita gente botou mesmo com recomendação e tomou pau, né? Então, esse é um caso. Tem caso de pessoas que já tinham um patrimônio relevante. Eu tenho um aluno que ele teve muito sucesso durante a pandemia. Ele criou uma empresa de locação de equipamentos de informática e ele ficou multimilionário. Todo mundo precisando de câmera, precisando de, né, se movimentando para fazer home office. Notebook, um monte de coisa. Ele chegou para mim no programa de acompanhamento individual. Nilson, eu tenho 12 milhões de reais para investir. Ô, probleminha num bom, pau viu? só. Num pau só. Entendeu? Simples assim. Aí ele foi para uma carteira fase 3. É uma carteira, para a idade dele, praticamente 50% em renda fixa. Assim, se houver alguma volatilidade muito grande no curto prazo, ele não precisa usar o dinheiro de renda variável. 50% em ETFs. Ou seja, ele tem 6 milhões de reais em renda fixa e ele é um cara módico. Mora hoje na Europa
em Portugal. Sabe quanto que ele gasta por mês? 2 mil euros. Esse 10 mil reais. cara faz um movimento certo na idade certa. Ah, O erro é que as pessoas fazem esse movimento sem ter o capital do cara e na idade errada. não, o cara com 12 milhões, 6 milhões na renda fixa. Quanto que ele gasta por mês? 2 mil euros são 10 mil reais. 10 mil reais. Tem gente que gasta muito mais do que isso aqui no Brasil. Aham. Se você pegar só os 6 milhões, dá pra ele tirar 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil todo mês e já não vai acabar, quase, né? Nunca, não vai. E aí ele 1%. ainda tem a outra metade dos 6 milhões, rendendo 7% ao ano em moeda forte, livre da inflação. 7% já de ganho real, entendeu? Então é praticamente impossível ele acabar com esse dinheiro, ele vai deixar herança. Ele é um cara até que não consegue gastar muito. Eu falei, pô, fulano, vai dar... Aluno do Nilson, por favor, me apadrinha aí como Não, Deus não dá asa cobra. um neto que possa utilizar o que você não tá gastando, viu? Deus não dá asa cobra. Tipo assim, qual é o meu sonho? Não sei se eu vou conseguir realizar. Eu gostaria muito de pegar algum dia com a minha família o Expresso do Oriente. É um trem, né, que vai fazer todo o caminho de Marco Polo, só que cada ticket custa 36 mil dólares. Pouca coisa, né? Se fizer Pouca vezes coisa. 5, 150 reais. É um vagão de primeira classe, ótima comida, tal. Tu vai fazer o caminho de Marco Polo. 36 mil dólares cada ticket. Eu não sei se eu tenho maturidade pra ter 12 milhões, não, Thiago. Eu acho que eu já tava fazendo isso agora. Cara, aí habita dentro de mim o cara que vai comprar um carro importado, que vai viajar no meu hotel 5 estrelas. Sei não, né? Eu concordo com você. É o cara que não segurou o Bitcoin, né? Que vendeu, que comprou por, sei lá, por X e dobrou por 3X, já vendeu, né? Eu tenho amigos que venderam Bitcoin por, tipo, 20 mil reais. Chegou a 360 mil, né? Venderam por 20 mil. E mesmo tendo vendido por 20 mil, compraram 4 apartamentos. Aquela subida porque boa, o cara comprou, o cara tinha muitos bitcoins, porque comprou na época que era R$1, R$2, entendeu? Soube segurar. Teve ali a disciplina. E o ETF, ele já te doutrina para isso. Porque, primeiro, não é aquele dinheiro que tá na tua conta ali que você consegue... não, vou trazer aqui rapidinho. Qualquer dinheiro em renda variável, geralmente a liquidez dele é D+1, D+2, ou seja, se você vender hoje, o dinheiro vai cair na conta amanhã ou depois de amanhã. Que dá pra respirar, né? Aquela impulsividade de falar, caramba, né? Acho que eu pensando muito bem, aquela frase, pensando muito bem, talvez não vale a pena. Não vale a pena. Então o ideal, cara, eu vou te falar, sabe qual que é o mundo ideal? Você não ter aplicativo da corretora no seu telefone celular. Você, todo mês, quando você precisa comprar o ETF, você vai no seu notebook e você compra, que aí você não fica caindo na tentação de ficar olhando cotação de ETF. Final de noite, o cara deitado no cara, colchão. É uma burrice tão grande. Se você não é surfista, você não tem que saber a direção do vento. O vento muda de direção a qualquer hora. Se você não é um marinheiro, você olhar a cotação de ETF todo dia é a coisa mais estúpida que existe no mundo, gente. As conversas de você e o travesseiro no final de noite, né? Aí o cara, mas eu tô fazendo bem minha vida, eu tô fazendo certo, fazendo errado. Deixa eu ver esse investimento de ETF. Aí já olha ali, se tá caindo, se é variável. Caixinha de pergunta esses dias. Nilson, o ETF vale a pena mesmo? Comprei o VT em 2021. Estou no prejuízo. O ganho foi muito pequeno. Aí eu fui no direct e falei assim, cara, me explica o que você fez. O cara comprou uma vez uma cota do ETF VT em 2021 e não comprou mais, nunca mais na vida dele, entendeu? Aí ele comprou tipo assim no topo histórico. O dia que o VT estava mais caro na história, ele foi lá e comprou. Aí o VT caiu, sei lá, de 110 para 80, ele não foi comprando nessa queda, depois ele foi subindo, não comprou nunca mais. Comprou uma vez só. Fala, amigo, você não investiu, primeiro você fez uma brincadeira. Você comprou uma cota. Cara coroa. Você comprou uma cota num dia aleatório. Investir é você comprar e repetir isso todo mês. Os alunos que compraram... Repete, por favor, porque eu acho que isso é importante, pode realizar quem tá aqui. Investir é você comprar e repetir com consistência, mensalmente. Se você coloca o dinheiro uma vez só, isso não é investimento, entendeu? E aí ele comprou o ETF VT uma única vez e falou que estava empatado, depois de 3 anos. Os nossos alunos, comprando com consistência, todo mundo ali com 12%, 19% na carteira em dólar, trazendo isso para real, às vezes passando de 25%. Por quê? Porque os nossos alunos compraram todo mês. Os nossos alunos se sentem incentivados a isso porque a gente tem uma grande comunidade no Telegram.
Todo dia a gente se fala, não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, mas é um grupo que os alunos veteranos ajudam os alunos novatos. É um grupo em que eu estou lá todo dia tirando dúvidas. É um grupo em que a gente peneira as melhores dúvidas, aquelas que precisam de uma resposta mais elaborada, para responder durante a live, que é exclusiva para os alunos. Uma live ali com 20, 30 pessoas, exclusividade total, respondendo suas perguntas, né? Então, você estando num ambiente como esse, você aporta todo mês. Agora, você Ninguém virando... só fala de ninguém, né? Você sendo um mendigo de dica, o cara é muito ridículo, cara. O cara faz a mesma pergunta para mim, pro Otávio, pro Daniel, para todos os professores de TF. A mesma pergunta. Comprar VT... Com esperança de ter resposta diferente. Vou comprar VT a vida inteira. Terei sucesso? Aí eu vou lá no perfil do Otávio, vou lá no perfil do... A mesma pergunta. E ele vai ter a mesma resposta. Se você comprar só o VT, você não está exposto a fatores, você vai ter uma rentabilidade menor. O cara fica mendigo de dica, mendigando. Além de não ter a melhor carteira, ele não vai ter aderência à estratégia, porque ele não faz parte de uma comunidade. Ele não está num grupo que tem um senso de pertencimento, que está todo mundo remando o mesmo barco para a mesma direção. Então, um conselho que eu posso dar para as pessoas a partir do momento que você conhece ETF, vai lá no meu perfil, clica no link azul, estuda todo o material gratuito que tem lá, só para você se convencer que você vai entrar para o nosso curso da Família Investidora. Nosso curso está aberto todo dia, você pode entrar a qualquer momento. Se hoje você quiser entrar no curso da Família Investidora, você vai clicar lá no link azul, vai assistir uma aula gratuita. Embaixo da aula gratuita tem já o link para você entrar. Imediatamente você já entra no Telegram, já tem a data da próxima live para você participar e eu já estou respondendo as suas dúvidas ali junto com os alunos. E você vai perceber que rapidamente você vai estar dominando a estratégia, porque é algo fácil de implementar, fácil de você ter aderência, de você repetir, porque o mais difícil é você repetir e ter consistência. Você tem o suporte ali adequado, porque tem um monte de gente ali que você pergunta, várias vezes as pessoas perguntam, não dá tempo de eu responder. Ela já vai na frente e responde. Um aluno vai lá na frente, outro aluno vai lá e responde às vezes até melhor do que eu, com print, filma um vídeo e tal. Às vezes eu tô no carro, sei lá, tô no lugar assim que eu não posso responder aquela dúvida tão bem. Um aluno já foi lá na frente, já fez um passo a passo lá. Então, fazer parte de uma comunidade por um investimento tão pequeno, entendeu? Eu fico, questionando, né, a burrice alheia, digamos assim, do cara não querer investir um valor tão pequeno em algo que vai mudar a vida dele, literalmente. E da sua família. E da sua família e dos seus descendentes. Uhum. Mas o cara quer ficar tentando ali, não, eu quero uma casa, mas eu não vou chamar engenheiro não, eu vou construir sozinho, vou fazer o tijolo, vou fazer o conduíte, eu vou fazer tudo sozinho aqui, entendeu? É isso. Que maravilha. Olha, esse questionamento fica para você refletir, né? A gente fala de tempo, a gente tá falando de investimento, processador de demora, então assim, encurtar os caminhos. Com essa sacada final, a gente encerra esse episódio. Deixa só uma ressalva final, que eu acho que é uma dúvida que vai persistir aqui se eu não tocar nela. Claro, manda. Como que você obtém a independência financeira com ETFs? A independência financeira é o quê? Você viver de renda. Perfeito. O patrimônio que você acumulou, seja te pagando dividendo ou não, ele consegue pagar todas as suas contas e ainda sobra dinheiro para filantropia, para doação, para você doar para a igreja, para você fazer o que você quiser. Isso é independência financeira. Você não só empata, você gerou um superávit, você tem mais dinheiro do que você consegue gastar sem depreciar o seu patrimônio. Isso é possível com ETFs, porque a maioria dos ETFs não paga dividendos todo mês. Então, como que você obtém uma independência financeira com ETFs? Existem algumas formas de você fazer isso. A primeira delas, que é a mais segura de que você não vai ter o seu patrimônio depreciando, é a regra dos 4%. Acumulei R$1 milhão, sendo que quando você acumulou R$1 milhão, muitas vezes o que saiu do seu bolso foi R$100 mil. Só que aquele 100 mil em 10, 15 anos virou R$1 milhão. Uhum. Você botou R$1.000 por mês durante 10 anos, você fez 120 aportes de R$1.000, 120 mil saiu do seu bolso, chegou lá no final R$1 milhão. Todo ano você pega desse R$1 milhão, você vai vender 40 mil, que é 4%, e você usa esses 40 mil para complementar a sua renda. Essa é a regra dos 4%.
Então você consegue fazer a venda mensal. Além do trabalho, além do que você tá... Porque o cara não vai fazer o quê? Ficar o dia inteiro na ilha, sentado na piscina? O cara quer Trabalha, o né? cara quer portar direito, Aham. ele passa dos 3 milhões de reais. E aí a gente não tá falando mais de 40 mil, a gente tá falando de 120 mil por ano, são 10 mil por mês. O cara chega nos 3 milhões fácil com ETF. Se ele tiver 20 anos de idade, 30 anos, 40, é só ele ajustar o aporte que ele tem que fazer e a idade do usufruto. Pode ser que ele não vai conseguir se aposentar aos 50. Vai ter que ser, de fato, aos 60 ou 65. Só que ele chega lá, tá? Então, regra dos 4%. Segunda metodologia. A metodologia que os deseducadores financeiros te ensinam a fazer na fase de acumulação. Venda os seus 3 milhões de reais de ETF, traga tudo para o Brasil, compra tudo de fundo imobiliário, compra tudo de ação de carteira do Barsi, faz o que você quiser. Você vai viver de dividendo. Você pode fazer isso também, só que o que você fez? Se você tivesse usado o fundo imobiliário desde o início, tu não teria chegado nos 3 milhões, tu chegaria só em 1 milhão. Então você fez o bolo crescer mais, na hora de dividir agora tem mais fatia para você dar para a família. Então em vez de você terminar com 1 milhão, você terminou com 3. Ah, Nilson, prefiro trazer tudo para o Brasil e investir em fundo imobiliário. Faça isso, só que não traga tudo. Deixe pelo menos 20% lá na corretora para daqui a 10 anos você vender de novo, entendeu? Traz 80% do valor dos 3 milhões, pega 80%, traz, compra fundo imobiliário, ação de dividendo, diversifica a carteira, compra relatório, bota um pouco em renda fixa, tá? Faz aquela carteira que os analistas, o pessoal ensina por aí. Só que 20% a 30% você deixa em ETFs para daqui a 10 anos você vender de novo, porque aí ou o dólar... seu filho, neto, não sei o lá. dólar... Não, tô falando... Você entrou no usufruto aos 50 anos. Trouxe os 2 milhões e meio. Deixou meio milhão lá fora. Tá vivendo de dividendo com 2 milhões e meio. Os 500 mil que ficou lá, daqui a 10 anos, que você vai ter 60 anos, ainda é um garoto. Show, dá mesmo. Já virou 1 milhão e meio. Porque o dólar já subiu, tudo subiu de novo, entendeu? Então você, de novo, você traz e dá mais uma bombada aqui nos fundos imobiliários. Por quê? Se você pegar, você botou aqui 2 milhões de reais numa carteira ali que tá te dando 10 mil por mês, ou 20 mil por mês, se você usar os 20 mil e não reinvestir, você sabe que você vai perder patrimônio ao longo da vida. Então, mesmo que você use os 20 mil, você deixou 30% do seu patrimônio lá fora. Plantei a sementinha. Replantei a sementinha. De novo, você não precisa reinvestir no fundo imobiliário. Ah, eu vou usar 20 mil, 10 mil eu reinvisto no fundo imobiliário. Não, reinveste de novo no ETF, que é o veículo que você já viu que funciona em períodos de 10 anos para crescer mais. Então, você pode, dessas duas formas, obter essa independência financeira, vendendo ETF todo mês, trazendo para fundo imobiliário. Terceira e última opção para a gente encerrar o podcast. Esse ano, 2024, a gente tem apenas um ETF no Brasil que paga dividendos todo mês, que é o NDIV11, da Nubank, tá? É um ETF ótimo. Ele tem filtros ali dentro, que são filtros que até a gente encontra em alguns ETFs internacionais. Ele tem uma rentabilidade muito maior, quase o dobro do Ibovespa. Tem uma boa meta de dividendos, né? A gente não pode falar em histórico, porque ele é muito novo, tá? E o que você paga ali são os 15%, né? Porque aquela carteira que a Nubank está montando para você, de empresas que estão pagando dividendos crescentes e tudo mais, quando cai na sua carteira, cai descontado de 15%. Hoje só temos um ETF. Por enquanto. Por enquanto. Os Estados Unidos tem 1.000, 2.000. Tem o JEP, tem vários outros. Se preocupa com a fase 1. Daqui a 15 anos, quando você for entrar em usufruto, cara, vai ter 1 milhão de ETFs no Brasil que paga dividendo. Você vai falar com a Siri assim, Siri, descobre aí para mim um ETF que tá pagando mais dividendo e tal, não sei o que, aplica para mim e vai ser inteligência artificial, vai fazer tudo. Eu já vou ter perdido o meu emprego aqui já. E acabou. Então, tipo assim, se preocupa agora com hoje. Faça a fase de acumulação, que é uma fase onde você não vai pagar nenhum centavo de imposto. Fase 1, você não paga imposto. Quando chegar na fase 3, você se preocupa. Aí sim, agora eu vou ter que vender os ETFs. O que eu vou fazer? Vou vender todo mês? Vou vender para comprar ETF de dividendo? Vou vender para comprar fundo imobiliário? Não coloca o carro na frente dos bois. Não se preocupa com aquele imposto de 15% que não vai viabilizar o teu investimento em ETF. Esse imposto ele existe para tudo, para venda de terreno, para qualquer ganho de capital que você tem no Brasil. E lá no final das contas você fez o teu patrimônio se multiplicar 3 vezes mais do que com fundo imobiliário, pagou os 15%, teu ganho líquido ainda vai ser
o triplo do fundo imobiliário. Entendeu? A gente já fez essas contas já, pegando os principais fundos imobiliários, HGLG11, o MRF X11, todos esses mais populares que têm os maiores números de cotistas. A gente fez os estudos olhando para trás, a gente não pode olhar para frente, né? Sempre os ETFs ganharam e trouxeram um resultado de 40% a 300% superior aos fundos imobiliários, já descontado o imposto de 15%. Enganou, hein? Finalzinho desse podcast deu enganada. Isso aí. Que bom, olha, então acho que agora acabaram suas dúvidas, os mitos foram quebrados. E eu gostaria de agradecer a você que ficou conosco até agora. Se você ficou, coloca aqui inimigos do fim no comentário para a gente poder identificar você, saudar você. Não deixa de comentar, de curtir e inscrever. E o principal, se alguma coisa fez sentido que nós falamos, compartilha. Primeiro com a sua família, depois com seus amigos. Informação boa tem que continuar vinculando. Você está compartilhando coisa ruim, aí, amigão, você já acordou perdendo. É hora de recomeçar. Então, compartilha esse podcast, que a gente quer muito que mais pessoas, mais famílias estejam conosco. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu!